quando o MST invadia as terras, como é que era feita a divisão dessa terra invadida? Então, como é que era o procedimento? É sempre assim, não dá para definir uma coisa só, porque o MST ele é muito plural. Cada acampamento funciona com as mesmas ideologias, mas com novas lideranças. E depende também do tipo de terra, se é uma terra de um fazendeiro, se é uma terra, enfim, que tem ali alguma casa da fazenda, se não tem, se tem um trator, se não tem. Eu me lembro de muitas histórias de que os tratores eram vendidos, quando não muito queimados na invasão, ou deteriorados, mas alguns maquinários, equipamentos da fazenda eram vendidos, e aí eles ficavam com o recurso, obviamente, para fazer a militância, né? Mas a grande questão da terra é que o MST, ele não dá terra para ninguém. O MST não existe como personalidade jurídica. Ele não tem personalidade. Tanto que é uma ferramenta para autoproteção. Porque quando você quer punir, você não pode punir, porque não tem CNPJ, não tem como processar. E aí se disfarçam de movimento. Não, aqui é movimento, ninguém é líder, é toda a comunidade aqui democrática, mas na verdade tem lideranças muito bem definidas. E quem sempre entrega a terra é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quem entrega a terra é o INCRA. A reforma agrária é constitucional, né? A nossa Constituição é um tanto socialista, ao mesmo tempo que garante a propriedade privada, ela também abre uma brecha dizendo que essa propriedade tem que cumprir a função social da terra, que ninguém sabe o que é, que fica um critério subjetivo para pegar o desavisado, né? Ou que tem menos força. A editora Caravelas está lançando o livro 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil. Esse livro aqui é excelente e imperdível, então não perca a oportunidade de adquirir esse livro com um excelente desconto. Então, quem faz a divisão da terra é o INCRA. Agora, o MST, ele age como uma máfia. Então você tem várias situações, historicamente, em que se você for olhar a fundo, Zé Rainha foi preso aqui na última CPI do MST. Em 2023 teve a CPI do MST, onde o Zé Rainha foi preso. E, dentre outras coisas, há muita extorsão, há sequestro, chantagem. Tem situações, já ouvi falar de situações, onde, por exemplo, o fazendeiro tem uma fazenda, e é um bandido também, um mafioso, e essa fazenda vale 3 milhões de reais. Ele faz um acordo com o acampamento para invadir a fazenda dele, para o INCRA ter que comprar. Então tem ali uma parceria mafiosa entre o fazendeiro, o movimento e o INCRA, superintendente do INCRA. Então o MST invade a fazenda e o INCRA supervaloriza para 10 milhões, entrega 2 milhões para o movimento, 5 milhões para o movimento, eu não sei. Fica com uma parte, cada um fica com uma parte, todo mundo ganha. Quem perde é o povo brasileiro que paga imposto e vai ter que comprar aquela fazenda para a reforma agrária. Agora, quando a fazenda é dividida pelo INCRA, como é que é? Como é que o MST escolhe quem que vai ficar com a terra? Então, o MST ele tenta sugar ali toda a vitalidade daquelas pessoas até a última gota. Quando você recebe a terra, obviamente, os que foram mais subservientes ao movimento podem escolher as melhores terras. Então, o lote tal, perto da rua tal. E você tem os militantes escolhendo ali, eu me lembro que tem uma região no nosso assentamento, chama Che Guevara, assentamento Che Guevara, já em Sidrolândia, que tinha um território que era terra roxa. Por incrível que pareça, a terra roxa ficou somente para a militância do movimento, pessoas que realmente queriam escolher aquela parte da terra. Mas a questão é que, geralmente, por exemplo, meus pais receberam um sítio de 12 hectares, sendo 8 individual e 4 no coletivo. Aí, tentativa de implantar o comunismo. Então, cada 10 famílias tinham 40 hectares, que eram 4 de cada um, em coletivo, para trabalhar em coletivo. Responde para mim, quantos cooperados deram certos até hoje? Não dá certo. Porque todo mundo só queria cuidar do seu lote. Todo mundo quer cuidar do seu lote. Quando você quer trabalhar no coletivo, você tem 3 trabalhadores e 7 vagabundos. Não dá certo, não funciona de forma imposta. É por isso que cooperativa só funciona... Então, no final, vocês acabaram ganhando um pedaço de terra. Sim, 2, né? 4 lá e 8 aqui. Tá. Então ficou aquela terra meio dividida, poderia estar tudo junto, é bem melhor. Mas recebemos a terra. Só que olha que interessante. Moramos mais de 3 anos dentro da terra, num barraco de lona, sem energia elétrica, sem casa, sem água encanada, na mesma condição miserável. Por quê? Porque o MST ele tem zero intenção de dar a terra, e quando dá a terra, quando o INCRA dá a terra, ele tem zero intenção de que ela prospere. Porque se ela prospera, ela não vai mais ser subserviente ao movimento. Eu debati recentemente com um advogado do MST e eu olhei no olho dele e disse, eu tô aqui, é um projeto de lei para nós fazermos a reforma agrária. Eu e você.
Um ex-MST e um advogado do MST. Vamos pegar a terra devoluta, que é do governo, sem pegar a terra de ninguém, e vamos entregar a terra junto com o título da propriedade privada. Ele não quis. Por quê? O MST nunca lutou e luta contra o título da propriedade privada. Porque uma vez que a pessoa tem a posse da terra, a propriedade da terra, ele não precisa mais prestar subserviência militante ao MST. Tem toda a lógica mesmo. Então, a pessoa ela ganha a carta de alforria. E aí podem falar o que quiser. O homem que libertou os sem terras do Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro, que entregou só numa tacada 420 mil títulos de terra. Você tem aí mais ou menos 1 milhão de pessoas assentadas no Brasil. Jair Bolsonaro entregou metade dos títulos de terra. Você sabe se algum desses que o Bolsonaro entregou eram gente do MST ou não? Com certeza, no meio ali, porque não fez distinção entre quem é e quem não é. As pessoas que conseguiram minimamente se regularizar receberam o título da terra. E aí, como o movimento comunista também vai querer o título da propriedade privada, né? Então entra a ideologia do próprio movimento. Então eles lutam descaradamente. O Lula, no primeiro mandato, entregou 99 mil títulos. Aí, eu sei que a Dilma entregou 166 mil e o Temer entregou alguns mil também. Mas se você somar o Bolsonaro, foi mais do que FHC, Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, tudo junto. Então é o fascista. E aí o que aconteceu? Eu fui convidado pelo Bolsonaro ao Palácio da Alvorada. Ele conheceu minha história, me deu visibilidade, me validou de certa forma, porque eu tinha viralizado nas redes. E aí o pessoal ficava, calma aí, esse cara é infiltrado. Tá, pera aí, vamos voltar um pouco atrás. Aí você tava lá no acampamento, seus pais receberam o lote. Sim. Aí como é que você fez para acordar? Uma coisa interessante, só ainda falando disso, que fica à vontade. O MST, os assentamentos do MST, eles são verdadeiras favelas rurais. Então você pega aquela miséria que a gente tinha na cidade, ele só transferiu a nossa miséria pro campo. Não mudou nada. A ponto de que você tinha ali... Perdão. Tem um refluxo. Então, de vez em quando... Tem problema. Você tinha ali a casa que era financiada pela Caixa. Então, você tinha direito a uma casinha que seria construída. E você tinha também um financiamento ali, que na época era 18 mil reais, para você começar a cercar o lote, comprar umas vaquinhas e começar a fazer alguma coisa. Eu me lembro que nós ficamos 3 anos na lona, porque o MST intervinha nas licitações, fraudava as licitações. Eu me lembro da gente pagar o melhor tijolo e receber o pior. Então você pagava um tijolo de altíssima qualidade, super faturado, e o tijolo vinha esfarelando. E aí demorava 3 meses para chegar o cimento. Então você pagava o melhor cimento, vinha um cimento empedrado. E aí o cimento também, quando chegava a areia, já o cimento tinha empedrado. Então eu sei que a coisa, eles vão sugando toda a vitalidade. Quando chega todos os materiais, o dinheiro para construir a casa na época era R$ 1.500 pro pedreiro. Como que se constrói uma casa com R$ 1.500 pro pedreiro? Então você tem que se virar para tentar construir essa casa. Alguns faziam uma meia aguinha, um barraquinho, alguns continuavam na lona por não ter condição, vendia e bebia. Muitos cachaceiros, por exemplo, amigos do meu pai lá, vendiam e consumiam em cachaça tudo aquilo. Que continuava depois num barraco de lona. Ou vendia o próprio lote a troco de banana, preço de banana. Mas é essa condição miserável. E aí quando você chega a construir a casa, você já não tem mais vitalidade para trabalhar na terra. Você é pobre, seus pais são velhos, não tem vitalidade, não tem vontade nenhuma. É uma favela rural. Então o projeto todo é feito para dar errado. Muita gente comprava, através do financiamento, as vacas, mais uma vez. Pagava a melhor vaca, vinha a vaquinha lá que não dava 1 litro de leite. E aí, aquele caos. E no fim das contas, quando menos você percebia, você já estava na terra, sei lá, 5 anos depois, você já estava na terra, conseguiu no máximo construir aquela casinha ali para você morar. A casa não tem reboco, o chão ainda talvez é de terra batida ou como é que chama? Um azulejão queimado, cimento queimado. E você não tem renda, não tem como produzir. Se produz, não tem quem intermedia, não tem competitividade. Não há um processo realmente real de prosperidade naquele lugar. Então vira uma favela rural. Você tem mais terras ocupadas que não vão produzir. E um detalhe muito importante. Se você discordar do movimento ou não participar das manifestações que eles querem, eles vão e usam o MST para invadir a terra que eles ajudaram a conquistar dentro do assentamento. Já teve caso de MST? A minha mãe teve a terra dela invadida pelo Sério? MST quando a minha história se tornou pública e eu comecei a denunciar o movimento. Eu recebi a ameaça de facção criminosa do Rio de Janeiro e recebi a ameaça do movimento e a terra da minha mãe foi invadida. E aí depois tivemos que entrar na justiça com muita pressão para ela conseguir
novamente voltar pro sítiozinho dela lá. E tá lá até Ela hoje. tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Uma pessoa Conseguiu simples. construir, conseguiu fazer as coisas É uma lá? casa simples, é um lugar simples. Eu já fiz vídeo na internet mostrando. É o cantinho dela, né? Os amigos que ela fez ali da igreja. Hoje, enfim, depois teve algumas igrejas evangélicas que também fizeram algumas igrejinhas de lona e depois construíram. Então a comunidade de amigos delas é toda ali. O meu pai faleceu de câncer, né? Por conta do cigarro. Graças a Deus tinha conseguido se libertar do álcool. E, enfim, nos perdoamos. Foi uma cura muito linda, assim, pra minha alma e pra vida dele também. Mas e depois ele faleceu de câncer por conta do cigarro. E hoje a minha mãe mora lá com as minhas sobrinhas, a minha irmã. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.